Querendo prejudicar gravemente o turismo no Brasil, o presidente Lula decidiu revogar uma medida tomada por Bolsonaro em 2019. O que o Lula pretende fazer com essa história? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. O presidente Lula assinou no dia 3 de maio uma portaria que determina a volta da exigência de visto para turistas vindos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Essa medida entra em vigor no dia 1º de outubro e basicamente serve para revogar um dos primeiros atos feitos pelo então presidente Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, o capitão extinguiu a exigência de vistos para turistas oriundos desses países de forma unilateral, para fins de turismo, negócios, trânsito e atividades artísticas e esportivas. Ou seja, mesmo sem qualquer contrapartida dessas nações, o Brasil decidiu abrir mão da exigência dos vistos. Os brasileiros, portanto, continuavam precisando de visto para viajar para esses países. Segundo o governo Lula, essa medida foi baseada no princípio da reciprocidade, uma vez que os 4 países não facilitaram a entrada de brasileiros por lá. Ainda de acordo com o governo petista, essa portaria não vai ter impacto significativo no setor do turismo. Mas será mesmo? Enfim, o Itamaraty afirmou que o Brasil não concede isenção unilateral de vistos de visita, sem reciprocidade a outros países. Ainda assim, de acordo com o órgão, o governo brasileiro estará pronto a seguir negociando com os 4 mencionados países acordos de isenção de vistos em bases recíprocas. Como alternativa, o Ministério do Turismo, e sim, existe um Ministério do Turismo aqui no Brasil, pretende facilitar o processo de emissão de vistos junto ao Ministério das Relações Exteriores. De acordo com os burocratas da pasta, a facilitação do processo de visto para a entrada no Brasil seria suficiente por si só para aumentar em 25% a entrada de estrangeiros no país. Eu sei, os números parecem bastante exagerados, mas, supostamente, eles foram embasados nos estudos da Organização Mundial do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Essa história, no fim das contas, é apenas mais um caso do presidente Lula fazendo birrinha para desfazer tudo o que o Bolsonaro fez, independentemente do que seja. Você se lembra do caso da revogação do decreto 10.030 do Bolsonaro? Esse decreto facilitaria o acesso a armas de diversos tipos, e é claro que o Molusco trataria logo de revogá-lo. Contudo, no pacote da revogação, também a blindagem de carros foi prejudicada, e as indústrias desse setor interromperam suas atividades, dada a insegurança jurídica decorrente da medida. Posteriormente, a confusão foi parcialmente resolvida. Porém, esse caso é suficiente para demonstrar como a sanha petista de desfazer os 4 anos do governo Bolsonaro não tem limites e restrições. Agora, movido por um sentimento anti-americano e anti-ocidente, que fica muito patente em suas declarações a respeito da guerra da Ucrânia e dos BRICS, o presidente Lula parte para o campo do turismo. Para além de atacar o legado do Bolsonaro, o que o Molusco quer fazer é prejudicar as relações brasileiras com os países desenvolvidos ocidentais. Você sabe bem como a coisa funciona. O Lula gosta mesmo de ditaduras fracassadas esquerdistas, como Irã e Argentina. Aliás, você sabe quais são os únicos países latino-americanos que ainda mantêm exigências recíprocas de visto com os Estados Unidos? Exatamente, Cuba e Venezuela. Ou seja, mais uma vez, o governo Lula está na vanguarda do atraso diplomático e ideológico. Essa diferença entre o Brasil e seus vizinhos, inclusive, já se tornou motivo de preocupação por parte do setor turístico do país. Afinal de contas, agora os gringos têm mais facilidade de viajar para outros países da América do Sul do que para o Brasil. E é por isso, inclusive, que alguns deputados brasileiros já articularam um projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria do presidente Lula. Segundo os parlamentares, ao contrário do que o Molusco afirmou, a medida coloca em risco o emprego e a renda de milhões de brasileiros que vivem diretamente ou indiretamente do turismo no Brasil. Não é possível dimensionar o impacto do retorno das restrições para vistos no setor turístico brasileiro. Afinal de contas, uma coisa é um brasileiro ir para os Estados Unidos, outra é um americano vindo para cá. Os 4 países visitados pela portaria do Lula são desenvolvidos e, tipicamente, sofrem com problemas de imigração ilegal. Já o Brasil, por sua vez, é um ponto turístico muito requisitado, e esse setor econômico responde por 8% do PIB do país. Ou seja, é certo que o interesse brasileiro pelos turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses é maior que o interesse desses países nos nossos turistas. E se o Brasil quer atrair mais turistas vindos de países ricos, ele deveria facilitar esse processo. Pense no seguinte caso: se um gringo precisar desembolsar $160 para obter um visto brasileiro, e detalhe, esse é realmente o valor, tá?
E se ele pode viajar para outros países latino-americanos sem esse custo, o que ele vai escolher? Vamos ser sinceros. A maior parte dos turistas não vê problemas em trocar o Brasil por outros países semelhantes da região. Muitos, inclusive, se surpreenderiam ao saber que Buenos Aires não é a capital do Brasil. Os deputados, críticos à portaria do Lula e que são liderados por Marcel Van Hatten, do Partido Novo, citam, por exemplo, o caso das Cataratas do Iguaçu. De acordo com os parlamentares, muitos turistas preferem visitar o lado argentino das cataratas, ao invés do brasileiro, porque os nossos hermanos não exigem visto. Trata-se do mesmo ponto turístico, porém com menos burocracia de um lado do que do outro. Para onde os turistas vão escolher ir? Pois é, o fato é que, se o Brasil realmente quer receber mais turistas, o governo deveria facilitar a entrada dos gringos no país, e não o contrário. Mais turistas representam mais divisas entrando no país. O mercado da aviação fica aquecido, pousadas e hotéis faturam alto e geram mais emprego e renda. E toda a logística envolvendo os pontos turísticos é beneficiada. Diversas partes do Brasil possuem um turismo bastante desenvolvido e rentável. E tudo o que as regiões esperam é que o governo não atrapalhe muito esse negócio. Pelo visto, o Lula não está muito disposto a colaborar com essa intenção. Para o Molusco, o importante mesmo é bater de frente com o Bolsonaro e com o mundo ocidental desenvolvido. De qualquer forma, essa história serve ainda para nos lembrar a respeito do ponto libertário sobre as questões das fronteiras. Esse tema é, tipicamente, algo de grandes debates por parte dos estatistas. O que define as fronteiras de um país? Que regras devem ser adotadas para sua vigilância e para permitir sua travessia? A ideia de que existem linhas imaginárias traçadas sobre um mapa e que dão ao governo daquela região a soberania, ou seja, jurisdição, cria uma série de situações absurdas. Pense, por exemplo, em casos que vão desde muros construídos para separar países e cidades até execuções sumárias realizadas contra indivíduos que tentam atravessar essas linhas sem autorização. Do ponto de vista libertário, as fronteiras realmente são apenas isso, linhas imaginárias. Elas são divisões ilegítimas que existem apenas para reforçar o poder estatal, concedendo aos governantes o poder de decidir o que quiserem acerca da vida de todos os indivíduos que habitam nesses limites. Na prática, trata-se de um acordo entre as máfias, com cada uma reconhecendo a área de atuação da outra. De vez em quando acontece algum atrito em relação às fronteiras entre essas áreas. Na maior parte do tempo, porém, o poder de decidir a vida e a morte dos que vivem nesses territórios é reconhecido pelos demais estados. Ou seja, fronteiras são uma violação contra a propriedade privada dos indivíduos. No Ancapistan, as únicas fronteiras existentes seriam as das propriedades. Muros, cercas, telas e qualquer outra forma de delimitar o que realmente pertence a um indivíduo. Não existiriam, portanto, coisas como vistos e tarifas alfandegárias, que não são nada além da submissão da propriedade privada dos indivíduos a leis arbitrárias estatais. Numa sociedade realmente livre, o debate a respeito da exigência ou não de vistos para determinados países simplesmente não existiria. Enfim, Lula demonstra mais uma vez seu desejo de romper com qualquer medida feita por Bolsonaro por pura birra, e a despeito dos impactos que suas medidas possam ter na sociedade. Parecendo ignorar completamente as leis econômicas e de mercado, o Molusco decidiu dificultar o acesso dos turistas ao Brasil, algo que vai certamente prejudicar esse mercado aqui no país. Nessa história, perdem todos: os turistas, os que trabalham no setor aqui no Brasil e a economia do país, de forma geral. Ganha apenas o discurso ideológico do Lula, com repulsa ao mundo desenvolvido e seu alinhamento ao que há de mais atrasado e ditatorial no mundo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, muito obrigado.